Bom, primeiro, eu quero dar os parabéns às deputadas, às senadoras, aos deputados que conversaram com a sociedade civil e tiveram a coragem de apresentar esses projetos de lei. E mais importante do que aprovar esse projeto de lei é convencer uma parcela da humanidade que não quer aceitar essas coisas. Na verdade, nós estamos cuidando dos efeitos, não estamos cuidando da causa. Porque junto com cada projeto de lei desse, que a gente aprova e que a gente sanciona, era preciso ter concomitantemente um projeto de lei educando os violentos. Porque é preciso, eu vou repetir mais uma vez, se a gente não levar para o campo da educação essa questão da violência contra a mulher, qualquer espécie de violência, a gente não resolve esse problema no curto prazo de tempo. Porque é uma questão milenar. O homem achar que ele é dono da mulher. Ele achar que ele é mais forte do que a mulher. Ele achar que ele pode tudo mais do que a mulher. E está provado que toda lei que a gente faz, ela corrige em determinados momentos algumas coisas, mas os violentos encontram sempre um jeito de burlar aquilo que é feito. E eu estou convencido que se a gente não levar essa questão do preconceito e todo qualquer tipo de preconceito e de toda violência contra quem quer que seja, na perspectiva de criar um novo ser humano, na educação, nos meios de comunicação, nas redes digitais, se isso não for levado a sério, a gente não resolve esse problema no curto prazo. Poderemos continuar fazendo todas as leis que a gente vai percebendo que é preciso fazer. Mas se a gente não cuidar da causa, a gente não vai resolver esse problema. A mulher sempre estará à mercê de alguém que não cumpre nenhuma regra de civilidade para a sua sobrevivência no meio ambiente em que ele mora. O desafio para nós é muito sério, porque hoje a meninada tem facilidade de saber coisas que há 30 anos atrás a gente demorava 20 anos para saber. Tem a quantidade de informações que nós, há 30 anos atrás, nunca tivemos. A facilidade com que as redes digitais levam informações, e quisera Deus que fossem informações boas, quisera Deus que fossem coisas educacionais, quisera coisas que fossem coisas produtivas para a gente criar um novo homem e uma nova mulher. Não. O que a gente percebe é que as pessoas têm mais facilidade de pegar as coisas ruins para assistir do que as coisas boas. Eu falo do celular, eu falo da internet, porque muita gente acha que eu não deveria falar. Mas a causa de muitas coisas hoje está muito facilitada pela facilidade de comunicação, sem nenhum controle por parte das plataformas digitais. O incentivo à violência, o incentivo ao não cumprimento de nenhuma regra, o incentivo de achar que pelo digital eu posso cometer crime porque eu não sou punido igual sou punido na vida real. Facilita muitas coisas. Eu, embora tenha 80 anos, eu já tive 15. Eu já fui adolescente. Eu já andei sozinho. Eu já andei em turma. Eu já fui adulto. Eu sei o que é um adulto sozinho. Eu sei o que é 10 adultos juntos. Eu sei como é que o homem se comporta.
Eu digo sempre para a Janja, sempre leve em conta que de toda a espécie animal do planeta, o homem é possivelmente o menos controlável. Porque é o homem que pratica violência sem necessidade, mata sem necessidade, rouba sem necessidade, ou seja, é uma coisa impertinente a uma cultura de dominação que fez com que fosse assim a vida inteira. É possível mudar? É. Criar lei rigorosa é necessário. Punir cada vez mais é necessário. Mas eu acho que nós precisamos inventar um jeito de evitar que os crimes aconteçam. Porque punir, nós vamos ter daqui a pouco a cadeia cheia de gente. Num único dia, a Polícia Federal pegou, nós prendemos quase 5.000 pessoas de violência contra a mulher. 5.000 homens. Num único dia. E é todo dia, é toda hora. E 90% a gente não sabe. E muitas vezes as mulheres não denunciam porque tem medo. Muitas vezes não acredita na eficácia das leis que nós fazemos, não acredita na eficácia da polícia, não acredita na eficácia da justiça. E ela tem medo de denunciar e virar vítima do algoz, que vai praticar mais violência. E não apenas a mulher, mas na família agora também. Está se voltando para a família. É adolescentes fazendo aulas, fazendo culto para saber como é que pode ser violento contra a menina, como é que pode tratar ser violento sem ser punido. Quando nós fizemos a ECA digital, que foi um passo importante, é maravilhoso. Mas eu acho que nós vamos ter que avançar para a questão de saber como é que a gente vai começar a educar uma criança a partir do momento que ele começa a aprender a falar. A partir do momento que ele começa a chorar por comida, como é que a gente vai tentar introduzir na formação dele um processo educacional que leve ele a se transformar num ser humano, homem, civilizado, respeitador de regras da sociedade, da convivência com a democracia, da convivência entre os iguais. Como é que a gente consegue fazer isso? Porque, normalmente, um homem sozinho é covarde num bar, ele é covarde num campo de futebol, ele é covarde em qualquer lugar que ele tem mais gente. Ele só fica violento dentro de casa, porque ele acha que ele pode desabafar com uma pessoa que convive com ele, que acreditou que ele fosse uma pessoa boa, e de repente ele encontra qualquer motivo para ser violento. Não apenas o violento, na questão corporal, mas violento no tratamento, na falta de respeito. Até na própria educação dos filhos. Como é que a gente educa os meninos e as meninas para eles se sentirem iguais? Para que eles não se sintam inferiores. Esse é o desafio nosso, doutora delegada Adriana. Esse é o desafio nosso, doutor Andrei. É o desafio do Congresso Nacional, é o desafio das câmaras de vereadores, é o desafio da Assembleia Legislativa, é o desafio de todas as instâncias do Poder Judiciário, é o desafio de toda a humanidade. Nós acreditamos ser ou não ser possível a gente criar um novo ser humano. Mais educado, mais respeitador, menos violento e mais sociavelmente aceito, para viver em comunidade. Então eu queria dar os parabéns a vocês. Eu tinha pedido aqui para divulgar tudo que nós já fizemos para fazer com que a mulher tivesse um pouco mais de direito e de respeito nesse país. Foram muitas coisas, eu não vou enumerar, mas vocês certamente têm tudo o que foi feito. Ontem, por exemplo, eu aprendi uma lição de vida. Ontem nós legalizamos a carreira profissional das doulas. E eu só me dei conta da importância da doula com o depoimento delas.
Ou seja, com elas contando a história delas. E vai chegar um dia nesse país em que a gente vai ter uma coisa fantástica. A gente vai ter acompanhando uma mulher que vai ter um filho. A gente vai ter uma doula, a gente vai ter uma parteira, porque também está para ser aprovada a lei de reconhecimento da parteira, e a gente vai ter enfermeira. A gente vai ter 3 pessoas cuidando de uma mulher grávida que vai ter a luz, que vai... Eu jamais tive a importância de uma doula. E ontem eu tive a noção de como é sagrado uma pessoa que não tem experiência, que vai ter um filho, tendo alguém do lado dela, sabe, fazendo as coisas, sabe, que ela nem sabe. Ontem eu aprendi que uma moça queria aprender a desenhar. E por que ela queria aprender a desenhar? Porque ela queria desenhar na barriga da mulher grávida o filho que estava dentro dela. Eu não tinha a menor noção dessas coisas. Então, se vocês não trazem isso para o debate, se vocês não trazem essas coisas para que a gente que governa, sabe, aprenda de que, além daquilo que está no Código Penal, além daquilo que está na Constituição, tem uma vida real, que nem sempre está na lei. Eu, às vezes, fico assustado com o Código Penal tão velho. Você julgando coisa com uma lei que foi feita há 70, 80 anos atrás, com o avanço que teve a humanidade. Eu lembro, gente, que já foi mais fácil educar uma criança. Já foi mais fácil. Havia uma noção de respeito. Sabe, todos nós, nascendo, fomos criados aprendendo que a gente tem que ter como referência pai e mãe. Ai de alguém na minha idade se levantasse e não tomasse besta da mãe. Ai de alguém, sabe, se passasse perto do pai quando ele estava conversando, fazendo barulho. Era dura a educação. Mas possivelmente era bem menos o resultado violento do que é hoje. Porque hoje não tem regras. Uma adolescente dentro de um quarto com a porta fechada com o celular, quem sabe o que ele está fazendo? Quem sabe o que ele está escrevendo? Quem sabe que mensagem ele está recebendo e que mensagem ele está postando? Qual é o controle? Nenhum. Se a gente não obrigar as plataformas a cuidar disso, não é pai e mãe que vai conseguir cuidar. Não é pai, até porque pai e mãe têm muitos outros afazeres e nem sempre estão, sabe, dentro do quarto, deitado na cama com o filho, vendo o que ele está fazendo. Então o desafio nosso é muito grande. E, portanto, eu queria dar os parabéns às deputadas, aos deputados, que muitas vezes, aos olhos da sociedade, parecem desaforados. Quando as pessoas apresentam uma coisa, nossa, que pessoa desaforada, essa pessoa é de esquerda, essa pessoa é do PSOL, é do PCdoB, essa pessoa é do PT, essa pessoa, sabe, essa pessoa é comunista, essa pessoa é isso. Ou seja, nós fazemos parte de uma minoria que defendemos a dignidade de viver bem da maioria, que muitas vezes se comporta em silêncio. Então eu queria dizer para vocês que é muito confortante ser presidente da República no momento em que vocês são deputadas e senadoras e que têm a coragem, a ousadia de fazer propostas ousadas, revolucionárias para muita gente, mas necessárias e de muita utilidade para milhões e milhões de mulheres anônimas nesse país que sofrem caladas porque não tem sequer uma pessoa que ela confia para contar que ela apanha do marido, para contar que o filho cometeu um ilícito contra uma menina, fez uma bobagem qualquer, porque a nossa geração aprendeu, Wellington, de que muitas vezes te falava, tome conta das suas cabritas que meus bodes estão soltos. Quantas vezes os homens ouviram isso? Quantas vezes brigas de vizinhos, uma mãe ia reclamar, não, seu filho mexeu com a minha filha, o machão dizia, tome conta da sua cabrita que meu bode está solto. Isso era uma coisa educacional que ele recebia do pai, recebia do avô.
Isso vai passando hoje com modernidade. Se naquele tempo era um vizinho, hoje são milhões e milhões ao mesmo tempo. Em frações de segundo, o mal percorre, sabe, na cabeça de quantos milhões de seres humanos. Então, queridas companheiras e queridos companheiros, eu me sinto honrado de poder sancionar todas essas leis que há algum tempo atrás parecia uma coisa das minorias. E eu queria dizer, ainda bem, que a gente tem gente que é tratada como minoria, mas age como se fosse a maioria, com grande sabedoria. Parabéns.